também fico me perguntando, Thiago, e os podcasts, né? Cara, que onda, que modinha é essa do podcast? Você tem acompanhado, Não, cara? cara, é muito louco, né? Porque eu acompanho o podcast tem muito tempo, né? Só que antes era só na parte Era de... podcast raiz, né? Isso, raiz, é. Aquela coisa que você tinha que baixar, né? Não sei o que lá. Ou ouvir na nuvem e tal. Agora já tá bem diferente, né? Ainda mais nesses formatos de vídeo, né, Não, cara? é videocast, né? MesaCast, foi o que a gente isso tá aqui. fazendo aqui hoje. MesaCast, Exatamente. videocast. Cara, eu tenho visto, assim, várias e várias formatações, vários formatos, vários sofás, né? Entrevista, gente na cama fazendo podcast, o que quiser. Mas eu acho que a gente conseguiu aqui montar um cenário bem legal para poder ser utilizado para várias situações. Sim. Mas, cara, assim, eu acho que é uma tendência que veio para ficar de tal jeito. Tava vendo outro dia, tem mais de 5 milhões de podcasts no mundo. Caramba. Nossa, é muita coisa, né? Cara, é muita gente falando muita coisa. É. E aí eu acho assim, né? Uma empresa pode usar o podcast como uma ferramenta maravilhosa para produzir conteúdo, né? Isso aí é inegável. Eu acho que todo mundo se apoia muito nisso. Sim, sem dúvida. Porque você cria ali uma conversa que demora 1 hora, 1 hora e 15 e tal. Pode ser um bate-papo despretensioso que pode durar muito tempo ou pouco tempo, né? De acordo com a sua audiência, né, cara? Todo mundo tem a sua mesa de bar, né? Seja ela qual for o mercado, Sim. qual for Às o vezes assunto. até sem bebida, sem bar. Às vezes até sem nada mesmo, então sim, acontece. Mas, cara, esse papo informal, ele fica muito bom de ser recortado, de ser picotado, de ser utilizado em recursos, em outros formatos, em outros mídias sociais, em e-mail marketing. Fica uma coisa muito leve de ser utilizada, né? Você consegue tirar ali um entre aspas, você consegue tirar trechos de 5, 10, 15, 1 minuto que seja necessário. Eu acho que as empresas têm enxergado isso com grande vantagem. E eu acho que parte desse pressuposto que as empresas também podem criar esses tipos de conteúdo, né, cara? Que antes era um certo tipo de tabu, e agora a gente tá conversando, a gente tá trazendo o público mais perto das marcas, né, e podendo falar de igual para igual, né, cara? Você coloca os ouvintes participando também das edições, sabe? Isso é muito legal, fazer essa integração, né? Cara, você traz cliente, né? O cliente se sente valorizado de estar num podcast da empresa, de estar discutindo ali um assunto. Sim. Óbvio que ninguém vai ficar ali divulgando coisas confidenciais, estratégias, mas todo mundo tem uma certa empatia pelo problema dos outros, pelo desafio Sim. que aquele outro enfrentou. Acho que fica, essa conversa informal, ela fica muito boa no podcast. Você traz essa humanização das marcas, né? Cada vez mais presentes pro público geral, né? Isso acho que é vital nesse universo de comunicação que a gente tá falando no ano que a gente tá, né? Cara, e só fazendo de verdade pra você entender o que é. Ter uma rotina de gravação de podcast semanal, seja lá 1, 2 vezes por semana. Você começa a entender, você começa a se preocupar com pauta, você começa a se preocupar a ter uma rotina de gravação, então a coisa vai ficando cada vez melhor. Os primeiros ficam meio engessados, a gente percebe, Sim. né? Aí vai se soltando, né? Tava fazendo piadinha interna, aquela coisa toda. Fica realmente uma coisa muito legal. Sou suspeito pra falar, gente. Façam podcast, invistam em podcast. Podcast é uma tendência que veio pra ficar. Todo mundo fala, mas agora todo mundo tem. Cara, tem o seu também. Use e abuse do formato, porque eu acho que, além daquele conteúdo extenso que você tem ali, embora você não tenha muita gente que vê o conteúdo todo, sempre alguém vai ver um pedaço. Hoje a gente tem trânsito de volta, então as pessoas voltando a trabalhar, tendo que ter um conteúdo para ouvir nesses trajetos. Eu sou eu ouço muito podcast, eu sou um ouvinte de podcast de lavar louça, né? Não sei se vocês já também fazem isso, mas lavar louça é muito chato. E de trânsito também, né? E fico ouvindo de trânsito também, então assim, independente de qualquer coisa, tudo isso pode ser picotado, como eu falei, pode ser recortado e acaba sendo um conteúdo muito útil. Invista em podcast. O meu é na hora da academia. Fico ouvindo vários, assim, um em seguida do outro. Assim. Legal. Eu ouvi dizer que faz o músculo ficar até mais, né? Você ficar mais relaxado. Legal, cara. Bacana. Acho que são reflexões bem importantes aí a respeito de podcast. Legal, cara. Valeu.